tomando um cafezinho e conversando sobre sonho. Ó. Voar de papo para baixo, ou seja, de barriga para baixo, é vitória. Geralmente vitória acerca humana. Coisas humanas da terra. Voar de papo para cima, ou seja, de barriga para cima, é vitória também. Mas geralmente é uma vitória espiritual. Voar em pé, né, está ligado ao equilíbrio da alma e vitória também. Voar de cabeça para baixo, que é muito raro, mostra que a pessoa está tendo vitória, mas cair de cabeça para baixo não, é voar, porque cair de cabeça para baixo é outra coisa. Voar de cabeça para baixo está ligado que a pessoa está tendo vitória, mas não é questão de inteligência, não. Está tendo sorte. Toda doida. Voar em pé, vitória, segurança, estabilidade. Voar deitado de barriga para baixo, vitória na área humana, né? Voar de papo para cima está ligado vitória espiritual. Voar de lado está ligado à alma. Tudo de lado está ligado à alma. Então voar é muito bom. E cair, aí tem cair de cabeça para baixo, é derrota total. Cair de costa, derrota total. Lúcifer caiu de costa e de cabeça para baixo. Foi na hora que houve a guerra entre ele e o arcanjo Miguel. E o arcanjo Miguel não conseguiu atingir com sua espada a Lúcifer. Então ele mandou Deus repreender. E aí Deus repreendeu, aí ele caiu de costa e de cabeça para baixo. Derrota total. Cair de bucho, assim de frente. Cair de frente é derrota temporária. Tem o jeito de bater no chão também, né? Mas cair de bucho para baixo é derrota temporária. De costa, derrota permanente. De cabeça para baixo, total. De pé, foi uma derrota, mas não foi total. Cair de pé. Entendeu? Tem mais alguma pergunta sobre cair e voar? A pergunta foi sobre voar, mas aí eu também falei sobre cair. Porque o cair é o contrário do voar. E tem essa mesma pormenores. Os pormenores de cair de pé, né? Cair de lado geralmente é fracasso em relacionamento, né? Está ligado à alma. Voando alto, vitórias, grandes vitórias, voando alto. Voando é muito bom. Só até de cabeça para baixo é bom, mas tem um voar que é o voar descontrolado, mas também é um sucesso. O cara tá voando pela sorte. Aí tem voar com tapete, honra. Voar na vassoura é bruxaria. Geralmente é o poder feminino, né? Mas pode levar para o lado da bruxaria, mas geralmente é o poder feminino voar na vassoura. Aí voar no tapete é voar na honra. Pessoas que conseguem a coisa só com honra. Entendeu? Ou seja, olha, ótimo, obrigado, meu amor. Aqui, ó. O que é isso aqui, gente? Então, voar e cair tem muitas interpretações. Porque vai somar o primeiro elemento com o segundo elemento e o terceiro elemento. Por exemplo, pastor, eu voei e caí de pé em uma ilha linda. Entendeu? Você teve a vitória e acabou em uma situação linda, por causa da ilha, situação. Entendeu? Andar é viver. Tropeçar é errar. Cair é errar. Cair de joelho é errar. Aí tem tropeçar, está ligado a diversos tipos de erro, né? Se for um tropeçar com o pé direito, o erro é emocional. Se for tropeçar com o pé esquerdo, o erro é lógico. A gente fez uma lógica e a lógica é fraca e errou. Se arrastar, está ligado a dificuldades.
Andar com dificuldade no sonho é atraso. Pessoal, querendo andar e as pernas as pernas não, né? E andar correr. Bem, se não for questão de pressa, correr está ligado à vitória. A gente tem mais alguma pergunta sobre voar, cair, andar? Sonhar caindo sem fundo. Aquilo é fracasso. Ou a pessoa está passando por algum fracasso, ou há uma possibilidade de ter um fracasso na vida. Esse fracasso pode ser financeiro ou emocional, final do namoro, final de alguma coisa. É um sonho horrível, né? E é um dos sonhos que as pessoas mais têm, é sonhar caindo. Aí existem alguns pormenores, né? Mas sonhar caindo geralmente está ligado a fracasso. Vários tipos de fracasso. Aí tem que ver, sonhar caindo como, de que forma, caiu, bateu no chão. Eu me acordei antes, pastor. Pronto. Sonhar subindo ladeira é dificuldade com ascensão. E sonhar descendo ladeira não é bom, não. Era para ser bom, não era porque é descendo, né? Mas não é. Sonhar subindo ladeira é ruim, não é? Porque é dificuldade, mas você está indo. E descer ladeira é fracasso, é velhice, tá entendendo? Sonhar se equilibrando está ligado a exatamente isso, a equilíbrio. Aquele equilíbrio que você precisa ter na vida, aí você está sonhando se equilibrando. Aí se equilibrando em quê? Aí lá vai, na vara. Que tipo de vara? É uma árvore. Pronto, família. Na corda. Se equilibrando na corda. Corda bamba. Corda bamba é situação difícil. O cara tem que ficar... se equilibrando na bicicleta. No destino. Se equilibrando em cima do muro. Aí já muda por causa do muro. Se equilibrando em cima do muro é a pessoa que está indecisa e está se equilibrando. Sonhar se equilibrando em qualquer coisa. Está voltado ao equilíbrio mais essa coisa. Entendeu? Por exemplo, vou te dar um exemplo e vou perguntar a interpretação para você ver se você pegou. Se equilibrar em cima do telhado significa o quê? Inclusive, queda de telhado é um grande motivo de morte, viu? Quem não tem costume não vai consertar telhado não, tá? Porque ninguém fala isso, mas eu tô falando. Inclusive, irmão de igreja já caiu do telhado e morreu. Porque não tem, o ladrão não cai, aqueles miseráveis não caem. Ele sobe no telhado, dá 2 cambalhotas, pisa na cabeça do pitbull, sai do outro lado e não morre. Já o pai de família vai consertar a telha, aí cai, né? Mas vamos ver, se equilibrando no telhado. O que significa telhado? O que significa se equilibrando no telhado? Vamos lá? Bora? Quem é que vai dizer? Pastor, um amigo meu ficou vegetando, caiu do telhado. Aqui na rua vizinha aqui, caiu um irmão da igreja, morreu. Fui consertar o telhado, aí rolou. Já vi um quebrando a perna. Porque é o seguinte, não tem prática. Agora o ladrão, ele vai de cabeça para baixo, pula, dá 2 cambalhotas. É um gato danado, é um gato. Se um ladrão cair do telhado, ele não morre. Ele diz, eita, isso é uma merda, sujei minha roupa. É incrível, né, como é isso, né? Já o pai de família que trabalhou a semana todinha, vai consertar o telhado no final de semana. Cuidado, como diz o povo aqui, cuidado. Então o que está acontecendo? Ninguém disse nada? Pois eu vou dizer. Sonhar equilibrando no telhado. O telhado é a vida emocional. O piso é a vida financeira da pessoa, a estrutura financeira. Aí sonhar caindo do telhado é questão emocional. Então, teve até aquele pastor, né, bem famoso lá para a banda do sul, que caiu do telhado, né, e morreu, né? Eu não sei porquê, ninguém fala que a estatística de homens caindo do telhado é muito grande.
E bandido não cai não. Pode botar um bandido de cabeça para baixo, se ele cair, ele não quebra nem um dedo. Então tá bem dito aí, tá? Tá falado, tá bem dizido. Então a pessoa pergunta A, eu digo B, C e D. E é ao vivo e a cores, tá? Para não ficar nenhuma dúvida, eu quero ser nos seus mínimos detalhes. Dúvida, eu quero ser nos seus mínimos detalhes. Mínimos detalhes. Eu quero ser nos seus mínimos detalhes. Então, aqui ao vivo, se você tiver alguma pergunta, né? Então, aí tem sonhar voando, geralmente é bom. E se voar e cair, é vitória mais um desequilíbrio, né? Ok? Aí eu caí de pé, caí de joelho, caí de cabeça para baixo, né? Caí de bruço, ok? Até no judô, o cair de costa é o final da luta, né? Caiu de costa. A maior campeona do Brasil é Juliana Nepper. Um grande abraço para Juliana Nepper. Ela é da nossa igreja, tá? Juliana Nepper. A família fera. Família Nepper. Toda da área de judô, karatê, luta grego-romana. Voando sobre a ladeira é voando sobre as dificuldades. Ladeira é dificuldade. Porém, a ladeira subindo é dificuldade com ascensão. A ladeira descendo geralmente é ruim. Devia ser bom, né? Porque descendo, mas a ladeira subindo é ruim. A pessoa está sofrendo, está tendo dificuldade, mas ela está indo. Ela subir no mundo espiritual é bom. Agora, para terminar essa parte, subir e descer significa movimento. Subir é bom com dificuldade, descer é ruim, mas subir e descer é movimento. Onde é que está na Bíblia subir e descer? Mas eu vou subir e descer e descer. Subir e descer é vitória, é movimento. A escada de anjos que Jacó viu, anjos subindo e descendo. O que a visão estava dizendo? A visão estava dizendo que iria haver uma movimentação no céu. Uma movimentação no céu em prol dele. O subir e descer. O subir e descer é muito bom no mundo espiritual. O subir dificuldade, o descer é ruim, mas se for subir e descer, muda. E o muito também, o muito altera o sonho, o muito. Então, subir e descer, seja o que for, é bom. Agora, subir, ascensão, dificuldade com ascensão, e descer não é bom. Mas se for subir e descer, é bom. Até no mundo das energias é assim, né? O mundo das energias, se for só descer é ruim, se for só subir é ruim. Então no mundo das energias tem que subir e descer. Onde é que é na energia que sobe e desce, 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 sobe e desce? Quem estudou campo eletromagnético vai encontrar um aparelho chamado dínamo. Ou, como é o nome desse negócio que tem em carro, que acende o farol do carro? É o gerador. O gerador, mas tem um nomezinho, é o alternador. Por um nome, alternador. O que o alternador faz? Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas ele gira só para um lado, sim. Mas ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Aí ele gera um campo magnético. O nosso sangue também tem uma parte subindo e uma parte descendo, chamado sangue venoso e infravenoso. Sangue que sai do coração cheio de oxigênio e o sangue que desce vai para o coração. O dínamo, o alternador, é o subir e descer. Mas vai descer. Na verdade, quando o dínamo gira, ele está no campo magnético. Ele vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai, 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 vai. Aí ele gera uma potenciação de 14 volts. 14 volts manda em tudo. Na verdade, não é nem 14, é 13. Mas o 14 porque um de reserva.
Mas o 14 volts gera tudo. Gera 220, 380. O dínamo ou o alternador, ele gera 14 volts com 1000 rotação. Então precisa de 1000 rotação. Se você botar 10.000, é a mesma coisa. Você tem a mesma coisa. O dínamo só precisa de 1000. Entre 900 e 1000 rotação. Aí ele gera 14 volts. É exatamente 14 volts que você gera quando você fica descalço. Veja aí na internet, tem um cara aí que prova. Ele pega no medidor Geiger, que é um nome alemão, Geiger, e ele pisa na terra e ele dá 14 volts. Se você quiser melhorar a sua vida, você ande descalço. Os batimentos cardíacos geram 14 volts. E eu digo para você, quem gera a temperatura do ser humano é o batimento cardíaco. Porque um diz, isso, é aquilo, é as glândulas da baixa da égua, não sei o que lá. Não, é o batimento, é o movimento que gera a temperatura. Sem movimento não há temperatura. Ok? Tá bem explicado? Nos seus mínimos detalhes. Todos os dias, 3 horas da tarde, estamos aqui. Temos mais de 20.000 vídeos para você. Para você achar esses 20.000 vídeos, falando sobre tudo, mas tudo mesmo. Se não estiver falando, você aqui na live, você diz, pastor, você não falou sobre isso não, eu falo. Tá? É o primeiro site evangélico do mundo, em termos de vídeo e de palestra, que fala sobre sonhos. Foi lançado há 13 anos atrás, assim que começou o Zotuba. Então você, para achar, você entra no Zotuba e coloca lá, eu quero saber isso, Joilson de Assis. É como se você estivesse me perguntando. Aí a inteligência artificial mostra para você tudo que eu falo sobre aquilo. Por exemplo, árvore. Você bota assim, árvore Joilson de Assis. Aí eu falo árvore seca, árvore grande, árvore pequena. A diferença entre árvore e planta. A planta com fruto, árvore com fruto, árvore só com folha. O que significa a folha da árvore? O que significa a raiz da árvore? Então você vai ter uma gama de vídeos. Aí tem uns vídeos curtos, que tem aí o short, tem uns vídeos curtos de minutos e tem vídeos de 2 horas explicando quebra de maldição, como trazer o marido de volta. Somos uma igreja online, somos uma igreja literalmente online, que trabalha em cima de libertação, tá? A nossa programação, o começo é um culto. Depois a gente tira as dúvidas das pessoas e conversa com elas sem nenhum papel, sem nada. Sem nada, eu tô olhando aqui para os comentários. E às vezes tomando café, tá bom? Ok?